exemplar da Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia no celular, ou se você não está em posse da Bíblia em suas mãos, fique apenas ligado, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? A palavra do Senhor que fica no livro de Jeremias, capítulo de número 18, que tem por tema o vaso do olheiro e a impenitência do povo. Verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos ouvintes, a Bíblia relata acerca dessa passagem bastante conhecida, que fala acerca do vaso e do olheiro. Palavra pregada por diversos pregadores, ouvida por muitas pessoas. Bem verdade que talvez seja a palavra mais conhecida do livro de Jeremias. O capítulo 18 fala acerca do vaso e do olheiro. Fala acerca de um povo que estava afastado de Deus, mas que Deus ainda tinha um projeto para a vida desse povo. Então Deus queria dar uma mensagem a Jeremias. Deus queria dar uma mensagem no esboço pronto para Jeremias, Daniel, para que Jeremias não pregasse aquilo que ele queria pregar, mas entregar a mensagem que Deus queria que ele entregasse ao povo, porque Deus tinha um projeto para aquele povo, ainda que seja um povo que tivesse distanciado de Deus, mas Deus não tem prazer na queda do homem, na falência do homem. O prazer que Deus tem é que o homem se arrependa do seu mau caminho e venha para a presença dele. E Deus queria usar Jeremias, dando essa revelação para Jeremias, para que o povo viesse a se arrepender. Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do olheiro, ou dizendo melhor, vai a uma olaria, Jeremias, e presencia como o olheiro trabalha. Porque da mesma forma que o olheiro trabalha, é da mesma forma que eu quero trabalhar com o povo. Da mesma forma, Jeremias, que o olheiro trabalha, da mesma matéria que o olheiro trabalha com o barro, é da mesma forma que eu quero trabalhar com o povo. Então, essa passagem também me chamou muita atenção, estudando um pouquinho, ô Daniel, dessa passagem e desse esboço que Deus deu pronto para Jeremias pregar. Jeremias então recebe a ordenança de Deus e desce a uma olaria. Jeremias desce para ver um homem trabalhando, uma revelação que Deus deu a Jeremias. Jeremias vê aquele homem trabalhando sobre as rodas, vê aquele homem trabalhando sobre a massa, sobre o barro, e vê aquele homem fazendo um vaso com as suas próprias mãos. E Jeremias também presencia algo extraordinário. Ele vê um vaso se quebrar na mão do olheiro, e o olheiro pegar aquela massa que se foi desfeita nas suas mãos e fazer daquele mesmo barro outro vaso perfeito, da maneira que o olheiro queria que fizesse. Agora eu começo a pregar. A Bíblia não relata aqui, mas você ouvinte que está me ouvindo,
Existem 200 tipos de barro. Existe 200 tipos de barro para ser trabalhado. Mas só 8 tipos de barro serve para fazer vaso, Daniel. Não sei se você sabe disso. Mas o que é interessante, entre 200 tipos de barros, 8 foram escolhidos para fazer vaso. Eu já entendo nessa manhã. Quem me ouve nessa manhã são esses 8 tipos de barro que Deus escolheu para fazer de você um vaso. Nesta manhã, você que me ouve dentro da sua casa, no seu carro, talvez no teu celular, Deus manda te dizer nessa manhã que tu és o meu escolhido nessa manhã, e eu te escolhi para fazer um vaso perfeito na minha presença. Talvez você ouvinte que se encontra nessa manhã, talvez que sintonizou por acaso, aleluia, Deus nesta manhã manda te dizer: tu és meu escolhido e eu quero fazer de você um grande vaso na minha presença. A Bíblia relata, Daniel, que existe 200 tipos de material para se fazer vaso. Não sei se você sabe, Daniel, o barro é o pior material que se existe para trabalhar. O barro é um material desprezível. Você pode ver, quando você chega no material de construção para comprar uma matéria-prima para fazer um trabalho na sua casa, dificilmente alguém vai comprar barro. Alguém vai comprar areola, alguém vai comprar areia, alguém vai comprar sal. Mas barro não serve para nada. Barro só serve como entulho para aterrar e vir outro material nobre por cima e tampar e esconder aquele material que não presta para nada. Ei, querido, eu já estou até sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia! Porque esse material desprezado que é o barro, Deus escolhe para formar um vaso perfeito. Talvez a sociedade escolha o melhor material para se fazer uma casa, para se fazer uma construção nobre. Aleluia! Mas aquele material que não serve para nada é um material que serve para sustentar a obra. Esse material desprezível é você nessa manhã, querido. Talvez as pessoas, a sociedade olhe para você como desprezam o barro, como desprezam aquela matéria-prima. Talvez a sociedade olhe para você hoje, meu filho, e te diga que você não presta para nada, e te diga que você é um viciado, é um dependente químico, é um alcoólatra. Mas nesta manhã Deus manda te dizer que você é a melhor matéria-prima que Deus precisa para a obra dele. Deus manda te dizer nessa manhã que tu és o escolhido, não importa da maneira que você se encontra, tu és a melhor matéria-prima que Deus quer tratar nesta manhã. Porque o material, Daniel, o barro é um material que se escava do fundo, ele não está na superfície da terra. O barro, ele está abaixo da areola, está abaixo do saibro, é quase uma tabatinga, vem cheio de impureza. Deus já me dá uma revelação aqui nessa manhã. Se deixar o prego meia hora, hein? Aleluia. O barro, ele vem cheio de impureza. E para se fazer um vaso, tem que tratar o barro. A primeira coisa que se faz é para pegar aquele barro cheio de entulho, cheio de restolho, e jogar ele na peneira. Tem que tirar a impureza do barro. Passa-se na peneira e tira a impureza. Passa-se na peneira e tira a impureza. Talvez nessa manhã você olha para dentro de você e você se pergunta: Deus, eu sou novo convertido, eu estou tentando caminhar, mas o negócio está difícil, está dando vontade de parar. Ei, é o princípio da tua caminhada. Você está no processo da peneira. Deus está tirando a tua impureza. Deus está tirando o que não presta, aleluia, para começar a tratar com você. Eu te convido, eu te chamo nesta manhã a se prostrar na presença de Deus e continuar firme. Eu sei que dá vontade de parar,
Isso é com todo mundo, com o maior líder do mundo, dá vontade de parar. Mas ele sabe de uma coisa, que o olheiro, ele trabalha com pior matéria-prima, e ele consegue moldar um vaso perfeito. Ei, eu já fui uma matéria-prima cheia de entulho, cheia de carrapicho, mas eu passei pelo processo, porque ninguém nasce evangelista de uma hora para outra, ninguém nasce pastor de uma hora para outra, ninguém nasce pregador de uma hora para outra. Quando Deus chama lá do fundo do poço, chama como barro, ele passa pela peneira, ele passa por algum patamar, é degrau por degrau, é etapa por etapa. Ei, então já quero dizer para você nessa manhã, não desiste do teu chamado. Dá vontade de parar? Dá até vontade de parar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se posicione na presença de Deus. Se você está passando pela peneira, é porque Deus tem um projeto grande para a tua vida. Não pare no meio do caminho, não volte para trás, não recue, porque Deus tem um projeto grande para a tua vida. Deus pega aquele barro já passado pela peneira e começa a moldar. A outra etapa que o olheiro começa a fazer, ele joga um pouco de água para amaciar o barro e começa a moldar o barro. Começa a amassar o barro, até dar uma consistência para que ele possa trabalhar com as mãos. Essa é a segunda etapa que o olheiro começa a trabalhar. A primeira etapa já passou. Para alguns estão ainda na primeira etapa, outros estão na segunda etapa. É a etapa de ser amassado. Talvez você está sendo amassado hoje. As tempestades e as lutas batendo na tua porta. Eu sei que você é um pregador, eu sei que você é um levita, mas as lutas, o dia mau, ele sempre vai vir na nossa porta. Só que o importante é que o olheiro, ele não desiste da massa, ele não desiste da matéria-prima amassada. Talvez a matéria-prima que está sendo retirada, a matéria-prima que está sendo amassada, ou da matéria-prima que já está na mão do olheiro. Eu não sei que processo você está nesta manhã. Eu sei que o segredo é uma coisa, eu descobri o segredo de estar na presença de Deus e ter um ministério bem sucedido. É quando as lutas vêm, quando dá vontade de parar, ou muitas vezes quando a gente tem alguma falha no meio do caminho, é sacudir a poeira e continuar caminhando. Talvez você se encontre nesta manhã querendo jogar a toalha e falar assim: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu quero parar no meio do caminho. Ou quem sabe você hoje está acostumado a vir para a igreja, ou quem sabe você hoje até desistiu, já parou no meio do caminho e está afastado da presença de Deus. Deus manda dizer para você: eu não desisto de você nesta manhã. Você é o vaso que eu escolhi para levar a minha palavra. O interessante, Daniel, que Deus começa a amassar o barro, começa a amassar o barro e começa a moldar. O olheiro coloca a massa em cima da roda e a roda começa a girar. Eu poderia falar meia hora só de roda aqui, mas eu tenho que adiantar a mensagem. Começa a girar e o olheiro começa a trabalhar com as mãos sobre a massa. A roda começa a girar e o olheiro começa a trabalhar com a mão. Começa a trabalhar com a mão e começa a dar forma ao vaso. Começa a dar forma ao vaso e a massa sente que o olheiro está trabalhando. É o princípio do ministério. O princípio do ministério é quando um vaso começa a ser moldado. E no princípio do ministério, quando você começa a tua caminhada de pregador, é que nós temos que ter o maior cuidado, porque é nessa hora que o diabo vai investir para querer envergonhar o evangelho. É nessa hora que o diabo vai investir para tentar te derrubar, para frustrar o teu sonho e dizer para você que você não tem chamado. E dizer para você, Maurício, que Deus não tem chamado de levita para a tua vida. É no começo da formação do vaso. E toda a formação do vaso também tem um processo.
Porque Deus vai nos provar até onde a gente vai, se a gente quer um ministério ou não. O olheiro vai especificar o vaso. Quando o vaso está prontinho, como esse copo aqui na minha mão, o vaso começa a girar. O vaso começa a girar e o olheiro para a mão. E a roda está girando. A roda está girando com o vaso. E a mão do olheiro está parada. Deus me dá outra revelação aqui. O vaso, quem é o vaso? Somos nós. Quem é o barro? Somos nós. Nós somos barro na mão do olheiro. Ele vai fazer de nós um vaso. Passamos pela peneira, fomos amassados. Agora estamos na mão do olheiro. Só que quando o olheiro, ele começa a moldar o vaso, ele começa a alisar o vaso se quebrou na mão do olheiro. Alguns pregam-se por aí, até cantam-se por aí, que o olheiro vai quebrar vaso. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu busquei no original e o olheiro não quebra vaso nenhum. Quem tem que se quebrar na presença de Deus somos nós. Quem tem que descer na presença de Deus somos nós. Quem tem que se quebrar somos nós, para que o olheiro pegue o barro quebrado, moído, amassado e trate com a massa de novo. Mas eu te pergunto, por que é que se quebrou? Essa pergunta nesta manhã. Por que é que o vaso se quebrou na mão do olheiro? Porque quando o olheiro está com a mão no vaso, alisando o vaso, o olheiro percebeu que existia uma impureza no vaso. Isso aqui é muito sério. Existia uma impureza no vaso. O vaso, para permanecer na presença de Deus, ele não pode ter impureza. Somos pecadores, mas não podemos andar com impureza por aí. Tem muita gente, vou nem entrar nesse detalhe, tem muito vaso andando cheio de impureza por aí, que vai chegar algum olheiro e não vai quebrar ele. Vai chegar uma hora que ele vai ter que se quebrar. Talvez você está na mão do olheiro ainda, porque depois que o vaso é feito e fica com a impureza, esse vaso não presta. O vaso só presta quando ele é feito sem impureza, quando ele é tratado todos os processos. Porque depois que o vaso é feito, ele leva o calor do fogo com impureza, jamais pode fazer outro vaso. Quando ele se quebrar, ele vai ficar em caco e nunca mais vai poder fazer outro vaso. Mas se você está na mão do olheiro ainda, está no processo de formação, está caminhando, o olheiro está com o vaso na mão, e você é esse vaso que está na sua casa, está me ouvindo hoje. Você está na mão do olheiro ainda. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Quando a roda girava, o olheiro percebeu que tinha uma impureza. Flávio Joséfo diz que o olheiro segurou a impureza do vaso na mão. E quando a roda girava, o vaso girava junto e a impureza ficou na mão do olheiro. E aquela impureza cortou o vaso e o vaso se desmanchou nas mãos do olheiro. Talvez nesta manhã você é esse vaso. A impureza passou contigo pela peneira. Ficou alguma pequena impurezazinha no barro enquanto você está sendo moldado, estava na mão do olheiro. Nesta manhã eu te convido a se quebrar na mão do olheiro. Talvez você já está quebrado, já se quebrou na mão do olheiro e está sem força para caminhar. Parece que você voltou a estaca zero. Mas nesta manhã Deus vai amassar o barro mais uma vez e vai começar a moldar outro vaso na presença dele. Nem tudo está perdido, porque você pode até passar pela peneira, mas da mão do olheiro ninguém passa.
da Baracala Xandaraia. Eu quero que você na sua casa curve a sua cabeça comigo.